Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola nesta quinta-feira, um dia após uma quarta-feira trágica para a dupla Grenal. O Grêmio, cada vez mais afundado no Z4 do Campeonato Brasileiro, tomou um laço do Cruzeiro no Estádio Centenário. Renato permanece como treinador, sabe-se lá o que vai acontecer no Grêmio, né? Se o Grêmio terá mudanças no departamento de futebol, se o Grêmio espera o jogo do final de semana contra o Operário pela Copa do Brasil, a interminável crise no Grêmio no Campeonato Brasileiro. E o Internacional, que ontem tomou uma roda do Juventude do Roger Machado, Eduardo Cudê demitido, não é mais técnico do Inter e o Inter está no mercado buscando um treinador para o lugar de Eduardo Cudê. Qual será a estratégia de Alessandro Barcelos? Será que vai apostar em técnico estrangeiro de novo ou deu? Será que vai buscar um técnico brasileiro? Será que vai apostar num técnico brasileiro, mas gaúcho? Enfim, não faltam assuntos no programa de hoje e de imediato a enquete para você, torcedor do Internacional, enquete para você, tá? Claro que o Inter ainda não definiu, né, um escopo de ação para buscar o substituto de Eduardo Cudê, mas montamos aqui uma enquete dentro dos técnicos livres no mercado, né? O meu nome é outro, tá? Eu também tenho outro nome. Também tem um outro nome. Não é um técnico livre no mercado. Ele não é nem mais técnico. É um treinador outro? Aposentado. Outro qual? Meu, tem uma sugestão. Do que tá aí? Odair, Diniz, Abelão, outro. Qual o nome ideal pra Esse assumir aí o assume Internacional? hoje e já treina sábado. Não teu tem nome? técnico ideal. O meu assume hoje, se anunciar hoje. Se é hoje, assume hoje e já treina sábado. E treina sábado. É. Tá, E tá quem aí. é? Quem é? Tá aí. Ah, pronto. Tá em Fala Porto aí. Alegre. Fala o nome. Dunga. Dunga. Por quê? Por quê? Porque esse grupo do Internacional precisa, não um Fernando Diniz, que é amiguinho, mas não. Ele precisa de um cara que faça esses caras correr. Entendeu? E outra coisa, tá? O Inter tem time. Ele precisa de organização. E um cara que seja inteligente o suficiente, coisa que, infelizmente, o senhor Eduardo Cudê, segundo o presidente Barcelos, não soube fazer, é tirar do grupo aquele que ele pode dar. Se o Inter tem que jogar de forma propositiva e fazer a bola correr, porque os caras são velhos, e o Inter tem um grupo com uma média alta, tu tem que saber disso e não insistir em algo que não é possível fazer. Ô Barcelos, meu bruxo, esquece a legenda e foca em mim. Pega o Dunga, tá? Olha os trabalhos do Dunga. Faço isso. Qual entendeu? o trabalho do... Todos eles. Qual foi o último? Todos eles, tá? O último Dunga, todos os trabalhos do Dunga são bons, tá? O último da seleção brasileira. Caiu pro Paraguai na Copa América. Tudo bem, olha o Brasil como é que tá hoje. Tá muito melhor. Não, o Paraguai na Copa Tá. América era o Mano. É, Não, era o Dunga? Tá. Mano Então também. assim, ó, pega o Dunga, Isso diz muito. tá aqui na aldeia, conhece todo o sistema, conhece todo o grupo do Internacional, Vai tá agradar? atualizado, vai agradar a imprensa Tá bom. e vai agradar a torcida. E resolve. E assim, ó, combina com ele, vai dar tampão. É o seguinte, ó. Até o final do ano acabou. Pega o Dunga e blinda o vestiário. Blinda o vestiário, que é o que o Inter precisa. O Diniz é um baita treinador, mas o Diniz, para esse momento, até implementar o estilo de jogo dele, tá já louco. deu. Já deu. Na O segunda Inter corre inúmeros saidinha riscos. de trás que tomou gol, a torcida Tem já como? foi loucura. Mas só tem os dois daí, só tem o Diniz e o Dunga, no caso. Só tem os dois. Não inventa. Só tem os dois. Não, tu quer inventar. Tu quer o Pisolado, Não, Eu acho que se dá pra inventar tu mais, se não tu dá pra inventar coloca o mais. Dunga... Não inventa. Não Resolve inventa. com Dunga. Dunga e acabou. Resolve Acho com o muito Dunga, legal, tá sou aí. mágico, botar tá o cara aí. que é o Eu só chefe queria- dentro do vestiário. Eu quero saber quando é que a gente vai começar a cobrar não. o jogador do Não, eu Inter só aqui queria nesse programa. saber, eu O queria- atleta de futebol, O tirando o grupo, pezinho no jogo. o grupo. Só queria Tirando o assim, ó, pezinho em decisão, ó, vamos normalizar isso aí. Falando sério, uma pergunta séria, aliás, deixar aí para o nosso telespectador uma informação muito clara, que hoje não tem muita piadinha, hoje não tem personagem, porque o que está acontecendo com a dupla Grenal é muito sério. Eu vou fazer uma pergunta muito séria aqui para os meus amigos e colegas aqui. Qual foi o trâmite ontem? O Eduardo Cudê entregou o cargo ou o Eduardo Cudê foi demitido? Boa pergunta. Michele Silva, vem pra cá. Na nossa central, vamos ouvir Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, que foi pra coletiva ontem e comunicou a saída de Eduardo Cudê. Quer dizer, Cudê pede demissão e o Inter aceita. Cudê coloca o cargo à disposição e o Inter aceita. Ou o Barcelos chegou no vestiário e disse o seguinte, ó, Cudê deu, terminou, tá fora. Tudo bem, Michele? Boa tarde.
Tudo bem, Gamba? Boa tarde para ti e para todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Então, essa situação ela ficou um pouco confusa a partir da entrevista que concedeu o presidente Alessandro Barcelos ontem. Ele falou sobre a saída do técnico Eduardo Cudê. Já no começo da sua manifestação, destacou justamente que Cudê não é mais técnico do Inter e que o Inter optou por desligar o treinador. Mas ele também disse que essa decisão foi em comum acordo. Vale lembrar, houve uma reunião longa a respeito disso e aí os jogadores também foram comunicados. Mas vamos ouvir o presidente Alessandro Barcelos, que há 9 dias de Cudê completar 1 ano à frente do comando técnico do Internacional, acabou optando por este desligamento e ele explicou por quê. A gente é criticado muitas vezes por não fazer as mudanças. A gente também tem que pensar nisso, né? Pensar não só no que sai, nas dificuldades que está encontrando aquele que está aqui para fazer o time jogar, mas também aonde você vai buscar e quem você vai buscar. Ouvir o grupo, entender, e quando você sente que isso que não dá mais liga, você tem que tomar decisão. E foi essa decisão, a gente começa a amadurecer um pouco agora, há poucos dias aí, mas foi uma decisão do clube, da qual o treinador compreendeu. Nosso planejamento, ele prevê que a gente busque essa classificação na Copa do Brasil e que a gente brigue por ela, respeitando sempre o adversário, mas entendendo que o Internacional precisa fazer um jogo diferente do que vem fazendo e buscar o resultado. A mobilização, ela precisa ser imediata, porque temos praticamente 3 decisões, uma atrás da outra, no próximo período. Então, por isso, a responsabilidade é nossa, mas é também do grupo de jogadores e eles sabem disso. Bom, Alessandro Barcelos, mandatário máximo do Internacional, dando a sua justificativa, né, oficial sobre a saída do Cudê, interpretações, né, da imprensa, da torcida, colocaremos isso em seguida aqui no programa, mas antes, Lucas Colar, vem pra cá. Eu sei que tu tá cabisbaixo, meu filho, sei que tu trabalhou muito, sei que tô triste. Foi puxado, sei que tu tá triste, né? Mais uma troca de treinador no Internacional. Talvez... Alexandre Ernst, vou começar por ti, vamos lá. Cudê pediu demissão, o Inter aceitou, Alessandro Barcelos chegou no vestiário e mandou o Cudê embora. Afinal de contas, o que aconteceu no vestiário do Inter depois do resultado de ontem contra o Juventude? Na verdade, eu acho que a coletiva do Alessandro Barcelos ontem, ela mostra que o menor dos problemas era o treinador, né? O menor dos problemas era o treinador. Porque o presidente Alessandro Barcelos, ele chega a 3 anos e meio de condução do clube com o 6º treinador entrando na Casa Mata agora nos próximos dias. Então, ele chega todo pomposo, dizendo que gostaríamos de ir contra o futebol brasileiro. Como é que ele quer ir contra o futebol brasileiro se ele está trazendo o 6º treinador para o Internacional? O discurso dele de que foi o Inter que aceitou, que o Inter demitiu, isso aí é só para não ser bunda mole. Porque, vamos falar sério, né? Vamos falar sério. Os jogadores se arrastando em campo, dá para perceber claramente que não há comando dentro do vestiário do Inter. A partir do momento que tu vai lá e bota o 6º treinador para comandar o teu time, tu mostra que tu não tem o comando do vestiário. Tu perdeu o vestiário pro Edenilson, pro Patrick e companhia limitada, tu perdeu o vestiário para greve dos jogadores lá no Mano Menezes, tu perdeu o vestiário agora. E aí, mais uma vez, vem com o papo, nós vamos ter que remobilizar, nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer para melhorar o Inter. Nós vamos dar o Inter agora para um treinador do Sub-20, que é o último colocado do campeonato da categoria. É essa mobilização que o Colorado vai ter que pensar e vai ter que ter agora para sábado. É para isso. Daí fica bem difícil, sabe? O presidente Alessandro Barcelos, ele tem que explicar, por exemplo, por que o Julinho Camargo, que é um treinador com muito mais estofo do que esse menino do Sub-20 aí que vai treinar o Inter interinamente, não está no CT para treinar. Ou melhor, o que faz o Julinho Camargo no clube? Ele não era o transição da base, ele não era o técnico de transição da base. Por que o Julinho Camargo não vai assumir o Inter amanhã agora, no final de semana, contra o Juventude? O presidente Alessandro Barcelos, ele tem que explicar por que, por exemplo, este menino, o Julinho Camargo, ele
como gerente de transição, ele não faz com que o Ricardo Matias ganhe oportunidade, com que o Gabriel Carvalho ganhe oportunidade. O discurso da base, da valorização da base da campanha, o presidente Alessandro Barcelos ele tem que explicar por que o Luca Drummond ganha oportunidade antes desse menino, por exemplo, de seleção brasileira chamado Ricardo Matias. Por que o Luca Drummond é ridicularizado dentro do celeiro de Ases? Isso aí o presidente também tem que explicar. O presidente não tem que explicar simplesmente que não deu mais liga. Isso aí é pro torcedor ver, isso aí é pro torcedor pegar e ser agradado. Porque é engraçado que até 15 dias atrás ele era o amigo do Cudê. Eu como colorado, eu fico chateado, eu fico triste, sim, por ter de trocar um treinador. Um treinador com proposta, um treinador com um futebol propositivo, um futebol que queria algo mais para o Internacional. Eu fico triste com o que eu estou vendo, porque eu sou colorado, que eu olho e não vejo perspectiva em 2024 mais para o Internacional. Ah, porque eu não vou jogar a toalha, diz o presidente Alessandro Barcelos. Jogar a toalha do quê, presidente? Jogar a toalha do quê? Quando o senhor demite o treinador, o senhor está jogando a toalha. O senhor está interrompendo um projeto, não porque não deu mais liga, mas simplesmente para jogar para a torcida, jogar para alguém. É uma lástima o que a gente vê no Internacional hoje, sabe? Porque em cima de tantas coisas que têm que ser explicadas e tantas coisas que discurso e prática não estão de acordo e não estão alinhados. Esse ponto, Colar, é interessante, tá? Discurso e prática. Uma coisa é o papel, uma coisa é a campanha. Primeira campanha do presidente, segunda campanha do presidente. Vou pegar um tópico do que tu falou. Valorização da base. Onde é que está a valorização da base do Internacional? Segundo tópico, se tu tem uma ideia, um projeto no papel, e na prática tu percebe que não funciona, tu abandona, né? Tu abandona. Internacional não. O presidente Alessandro Barcelos, ele está dando sequência a todos os últimos processos do Internacional, que são intermináveis ciclos de recomeço. Aí agora o presidente vai voltar. O que fez o presidente lá atrás? Buscou o humano. É completamente o oposto do que o presidente pregava na sua campanha, completamente o oposto. Veio o mano. Aí sai o mano, volta o Cudê. Sai o Cudê. Pode ser um Dunga. Pode ser um Odair. E onde é que está a filosofia? Não tem mais filosofia. Nesse momento, o que o Inter está fazendo é ir para o desespero. Para o desespero para tentar salvar o ano. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Sul-Americana, Copa do Brasil talvez já tenha ido para o espaço. Depois do resultado de ontem. Sobram 2 competições para o Internacional. Como é que o presidente mobiliza esse grupo, Colar? Bom, Gamba, eu acho que de tudo que o Ernest falou fica de fato, né, a questão de que o Cudê, a saída dele, talvez não resolva todos os problemas do Inter, né? Porque pelo jeito que a gente fala, né, e que a gente escuta matérias de colegas que a gente respeita e tá tudo certo, os jogadores não estavam mais acreditando na ideia do Cudê, os jogadores estavam insatisfeitos, os jogadores isso, os jogadores aquilo. E os 20 mil torcedores que estavam ontem no estádio Beira-Rio, com chuva, com frio, com ingresso caro, eles eram obrigados a ver os jogadores do Inter se arrastando. Parece que a gente está falando do berçário, da 5ª série, do 3º ano, né? Não estamos falando de jogador que jogou Copa do Mundo, de jogador com mais de 30 anos, jogador veterano, que não tem a capacidade de chegar num vestiário, ajustar as suas coisas e quando sai do vestiário e entra dentro do campo, resolver lá dentro. Né? O torcedor não tem nada a ver com isso. Então, a saída do Cudê talvez melhore o Inter animicamente, só que a gente ainda tem muitos problemas para resolver. E o que fez o presidente ontem foi jogar para a torcida, ou para uma parte da torcida que hostilizou o Cudê ontem, né, no Beira-Rio, já tinha acontecido contra o Vasco, vai agradar, né, uma parcela da torcida, independente de quem venha. Só que é isso, né, a gente está aqui debatendo na enquete do programa quem seria o técnico ideal para assumir o comando técnico do Inter. Aí tem o nome do Odair, que é um técnico que tem no currículo uma Taça Guanabara, na sua trajetória. Tem ali o Diniz, que é um técnico que acabou sendo chutado do Fluminense na lanterna do Campeonato Brasileiro, um técnico que está aposentado, que é o Abel Braga, e eu tenho dúvidas se o torcedor colorado que pede o Abel de volta tem mesmo um carinho pelo Abel Braga, que estava recentemente agora num podcast do D'Alessandro, feliz da vida, curtindo a aposentadoria, tomando o seu vinho, curtindo a família, vai vir para cá para se incomodar, né, com problema de saúde, né, para fazer viagem, para ter a logística de jogo. E aí nós vamos para velhos nomes, né? Um Luxemburgo da vida, um estrangeiro, enfim. O fato é, né? O que o Inter fez ontem foi demitir o Cudê, que estava fazendo um trabalho bem ruim, né, nessa temporada, mas ao mesmo tempo o Inter demitiu sem ter nada.
Porque a gente não está falando sobre demissão de treinador. A gente está falando sobre troca de treinador. Vai sair o Kudê e vai entrar outro. Quem? O Pablo Fernandes vai remobilizar o grupo? A não ser que os jogadores do Inter detestassem tanto o Kudê a ponto de virar o Brasil de 70 contra o Juventude no sábado. A gente vai ver o Alan Patrick, a gente vai ver o Robert Renan como se for o Carlos Alberto Torres. Quem sabe o mercado não abandone o Gilberto na jogada, não faça corta-luz, né, tentando achar, né, uma linha de impedimento. Né? Tirando o Antony e o Valência ontem, ninguém jogou. Ninguém jogou o que poderia jogar. O Juventude tem um time competitivo, um time que está nominata, a gente compara e não tem a mínima comparação, mas ontem o Juventude engoliu o Inter. Né? Poderia ter sido 4, 5, não fosse o Antony, não fosse, né, o ambiental, né, do Internacional. Então eu sinceramente tenho muita dificuldade de achar que a saída do Eduardo Kudê vai solucionar todos os problemas do Inter a não ser jogar para a torcida. 1, 2, 3 jogos com Dunga, né, naquela coisa de vamos, colorado, sangue correndo nas veias, chute na porta do vestiário, colocar os jogadores na linha e depois? E depois? Né, vamos fazer o quê? Aí em 2025 vai estar o Inter procurando outro treinador. Aí vão consultar o vestiário, né? Ah, vocês gostariam desse, gostariam daquele. Aí vai chegar um momento que os jogadores vão abandonar a ideia. Aí vão trocar de novo. De novo. Isso, né? Entrega o poder pros jogadores. O Inter tá na roda de Sansara do Ribeiro, só que jogou o Nirvana pro raio que o parta. O Inter nunca vai achar o Nirvana. Eu só quero pegar o seguinte, tá? Vamos partir do princípio que o grupo não comprou mais a ideia do Kudê. Vamos partir desse princípio, tá? Então o presidente vai lá, aceita o pedido de demissão do Kudê porque percebe que o grupo não comprou mais a ideia. Mas vamos olhar um pouquinho para a postura do Kudê nos últimos jogos. A leitura que eu tinha do Kudê é que ele estava louco para se mandar a hora. Não, foi bom para ele. Louco para se mandar, desde o bate-boca lá com os torcedores lá no Jacone, depois que ele passa pelo Delfim. E aqui não é corneta, é só uma constatação. Pela segunda vez. Atlético Goianiense, Aqui, claro, ó. claro, perfeito, bela lembrança. E aqui não é uma... Que ele chama a torcida pro lado dele, né? Ó, tem que apoiar. não é uma corneta, é só uma constatação. Pela segunda vez, esse cidadão chamado Eduardo Kudê deixa o Internacional na mão. E tu queria que ele fizesse o quê? Pela segunda vez. Tu queria que o cara mandando tomar lá naquele lugar, ele jogasse flores pra cara, torcer. é uma chatice, assim como alguns jogadores do Grêmio têm que ter respeito pela camisa do Grêmio, pelo clube, técnicos e profissionais que vêm a Porto Alegre trabalhar recebendo o seu dia 5, porque aqui em Porto Alegre não tem dia 38, aqui é dia 5 que recebem, tem que ter o respeito pela instituição. E o Renato não entregou o cargo também? O Renato entregou o cargo. Ah, não, ele mentiu na coletiva Não, que ele Renato entregou o não cargo? Não entregou. Renato Não não entregou o cargo. Ele falou na coletiva que ele ia ter a conversa e o coisa chegou. Gente, eu não tô granalizando, eu só tô pregando que tem que ter um mínimo de respeito com a instituição. O Eduardo Kudê não teve de novo com o Inter, é isso que eu tô dizendo. Por que ele disse? Não entendi. Eu não vou entrar no mérito do respeito. Eu acho que é uma decisão do treinador. Não, desrespeito, é um desrespeito. Sei, Sabe por que é? Eu acho que é a decisão Sabe do por quê? treinador. Porque o Internacional deu tudo o que ele pediu, tudo, todos os jogadores que ele pediu, o Inter deu. Todas as exigências foram atendidas. Seguinte, tá? Todas. Eu acho muito difícil a gente medir o que é respeito e desrespeito. É um ponto de vista muito subjetivo. Muito subjetivo, é muito subjetivo. Pra mim não posso te dizer que alguns dirigentes estão faltando com respeito com os clubes, com as medidas que estão tomando ou com a omissão que estão tendo. É que não dessa vez o Barcelos ele tinha que demitir o treinador, ou ele tinha que mandar o treinador embora, porque ele não podia fazer o que ele fez da outra vez com o Mano Menezes. Ele não podia demitir o entorno do Mano Menezes, ele não tinha quem inventar para demitir. Porque da outra vez ele demitiu o Sandro Landelli, demitiu o William Thomas, demitiu acho que até a avó do Padanha antes de demitir o treinador. Só que dessa vez ele não podia fazer. Por quê? Porque tem o Magrão, que manda mais que ele no clube, que tem o Felipe D'Alegrave, que é um cara que ele inventou dentro do vestiário, é o diretor de futebol jurídico. Engraçado isso, do nada, inventar uma comissão técnica diferente, né? Então hoje ele não podia fazer, porque ele já inventou isso aí. Por que ele ia demitir os caras? Tem que demitir o Kudê mesmo. Né? Então a questão não está na falta de respeito, a questão está na robotização da coisa. Ontem mesmo teve um cara que me perguntou assim, não dá para entender esse treinador, vai mudar o goleiro do Inter amanhã no jogo.
O goleiro não podia jogar, o Fabrício não podia jogar, é uma robotização tão grande em cima da torcida e em cima do... temos que tirar o Kudê, temos que fazer isso. E aí fica esse ciclo sem fim, que mais uma vez, na verdade, não é só um ciclo sem fim, né? Na verdade, assim, ó, uma coisa que o presidente Alessandro Barcelos, ele tá, entre aspas, melhorando, né? Porque pelo menos ele dava uma esperança pro torcedor até setembro, no outro ano foi até agosto, agora é julho. Agora eu já tô pensando em 2025, eu fico mais feliz, né? Em 2025 eu não fico sofrendo até dezembro pra pegar e olhar assim, mais uma vez eu vou ficar sem nada. Joga pra torcida, sem como disse o dúvida. Colar, joga pra torcida porque não tem projeto pro Inter. Claro, tem projeto nenhum. Eu acho que o projeto do Inter é o Lanterna 2020 pra jogar Pelo contra o amor de Juventude. Deus, O que a torcida quer? Kudê fora, é isso? É isso? Então beleza. Então tá Claro. coletiva, vou anunciar que o Kudê tá fora, vou dar uma amenizada nos ânimos, vou fazer uma guerra contra o Juventude sábado, que pode eliminar. Pode eliminar o Juventude. Daqui a pouco, ok, os jogadores queriam que o Kudê saísse, esses jogadores agora vão jogar pelo Inter. Vai lá e mete um bicho no jogador, toca faz qualquer 2, 3 coisa. do Juventude e passa. Passa. Aliás, eu gostaria de falar, respeitando as manifestações, né, de todos, dizendo o seguinte. A primeira coisa, sim, o Inter pode eliminar o Juventude, porque o Juventude, infelizmente, teve que sair muito frustrado do jogo de ontem. Era pra ter matado ontem, né? Ontem o Juventude perdeu de matar o confronto. pra ter matado ontem. Os seus atacantes foram inábeis, foram ineficientes, e o Juventude era para ter feito no mínimo 4. Tá? Então o Juventude tem que estar muito preocupado. A segunda coisa que o Juventude tem que se preocupar, e é claro, eu estou enaltecendo a vitória do Juventude, né? Pô, eu achei que o Inter ia ganhar de 3-0, né? Erramos tudo ontem, né? Eu tentei avisar, né? Mas você não me escuta aqui. Então, tudo bem. Tá? Então, assim, essa especulação de Roger, ela é muito ruim pro Roger, tá? Por quê? A gente tem que ver como é que são as coisas da realidade da nossa sociedade, tá? Se o nome do Roger ganhar hoje, já estão até dizendo que o Roger foi contratado de madrugada, tá? Então, assim, ó, tem que ter muito cuidado. Nesse momento isso é muito ruim pro Roger. Não, é muito ruim. Sabe por quê? Porque se o Roger perde pro Inter a classificação, tá focado já está focado no... Se perturbou com o contato do Internacional. É muito ruim para ele isso aí, sabe? Então, cuidado com isso aí. Em segundo lugar, eu quero dizer para você o seguinte. Eu acho que a primeira manifestação do Anderson é o grande problema do Inter. O problema do Inter não é pontual. O problema do Inter é uma sequência de problemas, que eu brinco aqui que é a roda de Sansara, mas né? Estudem um pouquinho o conceito do que é a roda de Sansara. É um ciclo de eventos negativos que vai acabar só quando atingir o Inter não consegue. O Nirvana, não que consegue. É o título. E isso só vai acabar quando o Inter tiver o título. Então, assim, o problema do Inter é uma sequência de frustrações e insucessos e equívocos de uma gestão inteira. Olha quantos treinadores, quantos projetos foram cancelados. E uma arrogância, zero. E uma arrogância. Todos os projetos que tentaram implementar no Inter nos últimos anos. Uma arrogância tremenda. Tem inúmeras pessoas que falam, que tentam falar, olha só, quem sabe isso, quem sabe aquilo, e não são ouvidas. Inúmeras pessoas, e não é de hoje isso. Alexandre, mas já não está provado que tu tem que ouvir. E outra já aqui, não está provado que tu ir pela tua convicção. Olha só, tu quer ver como precisa explicação? Precisa explicação, por exemplo, o seguinte: qual a política de base que o Inter tem hoje? Qual a política de categoria de base que o Inter tem hoje? Porque, por exemplo, na primeira eleição que o presidente Alessandro Barcelos ele é eleito, ele disse que ele ia ter 40% da base no grupo. Ele não consegue isso, porque ele consegue perceber que com base 40% ele não vai longe, né? Então ele entrega o clube pro Edenilson, pro Patrick e companhia limitada. Na segunda gestão dele, ele se elege com o diretor da base, inclusive indo na rede social, dizendo que a base estava maravilhosa, que o Gustavo Grossi era um deus. Ele se elege uma semana depois o Gustavo Grossi está demitido. Que política de base é essa? Por que o Julinho Camargo, por que o Julinho Camargo não tem ingerência na transição da base para o profissional? Isso aqui tem que ser explicado. Por que nós temos um centroavante de seleção brasileira que não tem oportunidade no profissional? Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu já disse isso algumas vezes, e, para esse momento, então, é brincadeira. A gestão do presidente Barcelos, quem prezo muito, eu sempre digo isso, tá? Mas ela está sendo carimbada por notícias fora do campo.
Ontem nós chegamos olha só o que aconteceu. Na véspera de um jogo importante e decisivo, o presidente Barcelos estava se reunindo politicamente com ex-presidentes para falar sobre debêntures. Sabe, não cola isso com o fim do Inter, que é futebol. O Inter tem que se preocupar em dar notícias boas de dentro de campo. Parem de especular contratação, parem de especular liga. Teve um momento que o presidente só estava enlouquecido pela liga, entendeu? O Inter tem que produzir coisas de dentro de campo. E assim, ó, se é verdade tudo que o presidente falou, o problema do Inter está dentro de campo. Não, tá dentro do vestiário. Não, mas se tá no vestiário, a dentro responsabilidade do é dele. vestiário. Claro, é dele. Mas é evidente. Mas é isso que eu tô dizendo. Ele, mais uma vez, ele deixou claro na coletiva. Ele deixou claro na coletiva que os Alecrim Dourado não queriam mais correr pelo treinador. E não é o Cudê o problema. O problema é o treinador. Eu não gosto mais do treinador, eu não vou mais correr. E aí, eu não correndo, o que acontece? O cara vai dar um chute no treinador. Pode ser o Gajardo, pode ser o Guardiola, pode ser qualquer um, mas o vestiário, como não tem comando, pode botar qualquer um que não vai funcionar. É isso que o presidente falou ontem na coletiva. É muito claro. Falta comando, né? Não tem comando. Falta comando. Então, assim, mais ainda reforço a minha sugestão, né? Traz o Dunga. Dunga. E aí... Pra 3 semanas, os caras diziam, não quero mais o Dunga. Deu, pra mim deu, já chega. Mas não vou mais. Não é assim, né? Não é assim, Não. tá? Mas eu estou tentando dar uma sugestão. Qual é a tua sugestão? Minha sugestão é André Jardine. Tá lá no América do México, querido. O presidente disse que o problema não é financeiro, né? Ele disse de forma muito clara. A contratação vai obedecer critérios técnicos, não financeiros. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Calma. Michele Silva, volta aqui, por gentileza. Vamos falar um pouquinho sobre os números de Eduardo Cudê, né? Aliás, uma característica do trabalho do Cudê, né? O Cudê, quando percebe ou que o grupo não está mais comprando por ele, ou que ele não está conseguindo fazer o time render, ele começa a jogar toalha, né? Ele sai. Ele começa Ele sai. a jogar. Ele percebe que não vai. O Galo foi assim, No a primeira Atlético, O comportamento do Isso. Cudê na beira do campo mudou. Mudou a Aquela postura. coisa de correr pra lá e pra cá. É virou o um perfil cara dele. estático. É o perfil do Cudê. Quando ele percebeu que não vai andar na maneira que ele quer, que ele não consegue mais mobilizar, ele desiste. Tanto que já pegou o carro e já foi, né, Colar? Ontem mesmo, Deve ter ido. Já foi direto pra Argentina. Diga lá, Michele. Coisa boa. Vamos com os números então, Gamba, os números desta passagem do Cudê. De 2023 a 2024, lembrando, há poucos dias de completar um ano, não chegou a completar esse ano à frente do Internacional, o comandante, agora ex-comandante do clube. Vamos aos números então do Cudê nesta passagem pelo Inter: 65 jogos, 32 vitórias, 16 empates e 17 derrotas. 57% foi o aproveitamento do Cudê nessa segunda passagem dele pelo Internacional. Lembrando, no ano passado, quem passou o bastão para ele foi o técnico Mano Menezes e agora Cudê não é mais técnico do Inter. Teu palpite, Michele, quem será o novo técnico do Inter? O senhor Valdemar. Tu vai mesmo fazer isso comigo? Valdemar, pô, o Colar é um bandido. Olha, sem dúvidas não será o Dunga. Se a caneta fosse minha, não seria o Dunga. Mas vamos lá ouvir o presidente Alessandro Barcelos, que na discussão é o presidente do Internacional e é quem pode falar de uma maneira mais clara qual o perfil do técnico buscado pelo Inter no mercado agora que o Cudê não é mais técnico do clube. E o técnico Eduardo Cudê foi pauta dessa entrevista ontem, se falou muito sobre diagnóstico, mas o presidente Alessandro Barcelos também falou sobre intensidade e que talvez a chave deste novo nome, a chave deste novo perfil seja justamente buscar um técnico que não tenha tanta intensidade assim no seu estilo de jogo. Vamos ouvir. O clube já tem, pelo histórico, né, um banco de dados importante onde tem ali todas as características dos treinadores, né, como é que eles estão, como é que eles trabalham, como é que eles montam a equipe. É um material extremamente técnico, né, que nos ajuda muito a filtrar, né, naquele modelo que a gente entende que é o modelo que o Inter procura. Nós continuamos procurando um modelo, né, que talvez não tenha tanta intensidade. Eu não vejo nenhum time brasileiro jogando com intensidade e a gente não está conseguindo ter essa intensidade. E aí você precisa pensar um outro jeito de jogar. A contratação de um treinador vai obedecer a critérios técnicos e não a custo. Então, nós vamos trabalhar porque nós precisamos ter um comando à altura do grupo que montamos. Você não pode
investir num grupo e não investir no comando. Essa frase dilemas. É bom recorte para depois do anúncio do técnico. Para cobrar. O grupo tem que ter o tamanho do grupo. Qual é o tamanho do grupo? Lembrando do Inter, que esse elenco aí foi uma solicitação de Eduardo Cudê, né? É que, na verdade, se a gente for... Rapidinho. Na verdade, se a gente for olhar em cima do que ele fala, nós precisamos achar uma outra forma de jogar que não intensa como o do Cudê. Então, por exemplo, o Fernando Diniz não pode ser, né? Porque o Fernando Diniz ele tem um jeito muito parecido. A metodologia do Diniz é impossível de se implementar agora. Precisa de um cara de estofo. Então, por exemplo, o Odair não pode ser. Mesmo que seja o André Jardim. O André Jardim, tu me desculpa, mas não é um cara de estofo, né? Ganhar no México não me diz nada. Né? Então, tem nomes, por exemplo, que tu começa a descartar a partir do discurso dele. Só que como a gente sabe que o discurso dele e a realidade é bem diferente... Olha o Dunga. Tu pode, Bora quando lá, vê, vamos vai virar ter o chave. Alexandre Ernest dentro do vestiário. Quem sabe. Vamos virar a chave, saindo de uma crise e indo para uma maior. Grêmio e Cruzeiro ontem, estádio Centenário. Grêmio tomou mais um laço no Campeonato Brasileiro. 2-0 para o Cruzeiro. Pedro Espinosa. O que aconteceu ontem em Caxias do Sul foi algo acima da paciência que o torcedor do Grêmio já não tem mais. Então ontem aquela gota que faltava no copo cheio extrapolou qualquer tipo de... como é que eu vou colocar para não me perder aqui, para eu ser razoável? Para eu ser razoável. O Grêmio ontem extrapolou qualquer limite. Os jogadores do Grêmio, eles estão de uma forma desleixada vestindo a camisa do Grêmio. De uma forma displicente vestindo a camisa do Grêmio. A expulsão do Walter Kahneman ontem é o retrato de um indignado perante a vários que estão acochambrando, que estão se arrastando em campo. Soteldo, se quer ficar em Laguaira pegando praia, fica. O Grêmio não precisa de ti. Pavon, quer ir para a Grécia? Vai. O Grêmio não precisa de ti. O Grêmio é gigantesco. Milhares de torcedores do Grêmio não precisam de descompromisso, que é o que alguns jogadores estão fazendo. Volto a repetir, a expulsão do Kahneman ontem é um indignado. Walter Kahneman que há alguns anos, já em entrevista coletiva, externou problemas internos do Grêmio. Vamos lembrar aqui, vamos pontuar aqui, né? Então o Grêmio hoje vive, e o Grêmio hoje é refém daquilo que produziu para si mesmo com jogadores preguiçosos. Se vocês, jogadores, não têm a honra de vestir a camisa do Grêmio pelo clube que é o Grêmio, pelo dia 5 e pelos 3 dígitos na conta bancária de cada um de vocês, honrem pelas suas famílias, honrem pelos seus filhos que vão ao colégio e vão ser caçoados dos colegas, honrem pelas suas esposas. Se vocês não têm capacidade de ser Grêmio, sejam por vocês mesmos e pelos vocês mesmos e pelas suas famílias. Porque o Grêmio não pode ser refém de um bando de vagabundo que hoje veste a camisa do Grêmio. Não pode. O Grêmio é muito gigante. Presidente Alberto Guerra, pelo amor de Deus. Ou o senhor entra no vestiário e toma rédea, ou os jogadores que querem derrubar alguns componentes vão tomar conta. E antes que ele derrubem, tome atitude, presidente. Demita o Brum, demita o Vivian, que são caras que nenhum dos jogadores acreditam mais. Os jogadores estão pelo Renato. Vila Sante ontem depois do jogo disse que o Renato tem espaço sim, que o Edenilson disse ontem depois do jogo que estão pelo Renato. Então se o Renato vai ser mantido, se vai ter manutenção do trabalho, que o senhor entre no vestiário, tire as maçãs podres, dê respaldo para o Renato que vai continuar, que não vai ser trocado. Agora tome uma atitude, porque um quarto rebaixamento se avizinha. Um quarto rebaixamento é realidade do Grêmio hoje. O Grêmio está afundado numa lama que não consegue sair. Agora, com o comando, que é o que talvez falte também para o Internacional, é preciso mudar. É preciso mudar. Se vai ser com o Renato, se não vai ser com o Renato, se vai ser com alguns jogadores, eu não sei. Mas jogador que não está com vontade de vestir a camisa do Grêmio, que desembarca em Torres e vai para Porto Alegre, o Grêmio não precisa disso. O Grêmio não precisa disso. Discurso forte do Pedro Espinosa. Discurso forte, mas forte. Eu entendo perfeitamente o que disse o Pedro, só que eu não concordo, tá? E a minha tese é a seguinte, eu chamo de indústria do consolo. O
que é a indústria do consolo? E o posicionamento do Marquezinho no segundo gol do Cruzeiro? Tá, mas só um pouquinho. A indústria do consolo é a seguinte, você terceiriza a culpa em quem você quer. Que nem como é que é? O Homer Simpson. Homer Simpson. A Isso. culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Assim, ó, gente, se é verdade, e parece que tem alguns problemas mesmo de comportamento, de comprometimento, Tira. de parte emocional, Acabei de isso falar, não, né? Acabei de falar. isso não é origem, isso é consequência. O que eu quero dizer? Mas se o grupo tá pelo Renato? Não. Assim, ó, eu vou lá. Tudo começa dentro de campo. Então o time do Grêmio está mal treinado, ele está mal organizado, ele está desequilibrado. Quando o teu time está assim, você corre mais, porque corre errado, você cansa mais. Então a preparação física decai. Se você corre errado, cansa mais, você se desorganiza mais facilmente taticamente. Quando você está desorganizado taticamente, você joga mal. Quando você joga mal coletivamente, as individualidades também caem. Ou seja, aquele jogador que rendia mais ou menos, ele cai de produção. Ele perde a confiança, especialmente os mais jovens. Você viu que caiu tecnicamente o Gustavo Nunes. Não é nem sombra daquele jogador que no melhor momento rendia e tudo mais, tinha confiança pro X1 e tudo mais. Então, eu vou dizer para vocês, tá? Se fosse só isso que o Pedro quer, vergonha na cara, tu comprava na farmácia e estava resolvido o problema. Eu não falei só isso, né, Ribeiro? Só um pouquinho. Não é esse o problema. Eu não O falei problema só do isso. Grêmio é a bola, essa coisa redonda que o Grêmio não joga, tá? Porque se esse diagnóstico não for feito, todas as ações que o Grêmio fizer agora, Pedrinho, não vão dar em nada. Faça o Soteldo. Faça o Soteldo. A gente sabia, o histórico do Soteldo é conhecido. Quando o Grêmio trouxe o Soteldo, sabia como ele era. Falamos aqui. Entendeu? Mas tem outros jogadores. Então, peraí, então a gestão de vestiário do Renato já não é mais o mesmo. Então ele já não está comandando como ele comandava. Outra coisa, vamos tirar o Brum e o Vivian. Pra quê? Quem comanda o vestiário é o Renato. O Brum e o Vivian não tem interferência nenhuma no vestiário. Quem comanda com o pulso de ferro é o Renato. Se ele não está conseguindo tirar mais na gestão de grupo, então troca o treinador. Então, assim, se o Grêmio não tiver o diagnóstico correto, a solução será incorreta. Parem de, assim, terceirizar problemas é o principal problema, desculpe a redundância, com você não solucioná-lo. O Grêmio tem problema com a bola, gente. É com o time dentro de campo. O resto, tudo é consequência. A parte emocional, o desgaste, as brigas de vestiário, tudo é consequência. A origem é o campo. Os dois gols que o Grêmio sofreu ontem, é algo assim, vexatório. Mas o Grêmio perdeu um gol na cara do goleiro antes, Pedrinho. Qual é a altura do Ramiro? O Ramiro é menor que eu tenho 1,71. O Ramiro é menor que eu. E consegue saltar nas costas do Reinaldo. Pedro, mas o Cruzeiro fez 2 e poderia ter feito outros 3. O Reinaldo tá no time porque o Renato o mantém. Mas assim, Brum. Vamos lá. O que já foi colocado pelo Grêmio como justificativa para esse momento? Tudo. Agora chegou no grupo. Já foi falado de tudo. Claro. De tudo. E não chega do Renato nunca. Aí que não tá. chega dele mas nunca. Aí que tá. Mas aí, Ribeiro, aí eu preciso olhar para o todo do Grêmio hoje. Assim como a gente falou há pouco que o grupo do Inter foi montado para o Cudê, esse grupo, essa estrutura que está lá no Grêmio, quem tem as rédeas dessa estrutura não sei mais, hein? Não, é o Renato. Não sei mais se é tudo isso. O Renato. Então, assim, com o Renato, ele conhecendo, ele tendo a gestão, ele ainda pode ser a solução. Os caras disseram que estão por ele ontem. Aí que tá. Os caras grande disseram. problema para mim, que torna a situação do Grêmio quase que irreversível nesse momento por essa estrutura, e não tô julgando o trabalho do Renato, tirar o Renato. Não, mas só um pouquinho. Tirar o Renato coloca o Grêmio numa lama. Mas só um pouquinho, peraí. O Grêmio já tá na lama. Sim, Pedrinho, Não, por favor. Mas é que a única Já pessoa tá. nesse É uma momento vitória em capaz, 11, Gamba. nesse Só momento, eu entender. entendo, mas é que a estrutura do Grêmio hoje ela é extremamente dependente do Renato. claro que é. Tu tira o Renato, tu vai botar quem? Eu quero fazer uma pergunta pro Mas Pedro. pergunta do Inter. Se o grupo Vai botar montado, quem? se o grupo montado pelo Renato, vocês estão supondo que não compra por ele, vocês acham que esse grupo vai comprar por outro? Eu não tô dizendo que Não não compra compraram por pelo ele. Thiago Nunes, Eu tô dizendo não compraram pelo que a Filipão, postura. não compraram pelo Tá? Mancini, E qual é a postura não dos jogadores compraram em pelo campo? Roger. E a postura dos caras? Isso é a Gamba. postura de quem compra pelo Renato? Isso é Aqui é postura? bola, aqui é bola. Eu quero fazer Que uma bola. pergunta, porque eu não estou vendo o nexo. Há um paradoxo Vamos lá. nessa discussão.
Pera um pouquinho. Tá faltando vergonha na cara. Se tá faltando vergonha na cara, só um pouquinho. Se tá faltando vergonha na cara, os caras não estão comprando o Renato. Vai me desculpar. Ou é uma coisa ou outra. Ou os caras correm pelo Renato, ou como tu não estão correndo. Não, alguns. Mas que alguns? Alguns. Alguns é o caminho de melancia, Não, cara. Eu falei 2 nomes aqui. 2 nomes. Então, pera um pouquinho. Então é agora isso? Então afasta. É que a última etapa... Pronto. Aí tá resolvido o problema? Não tá! Não, a última etapa... Mas talvez seja um primeiro passo para resolver alguns problemas. A última etapa antes de chegar no treinador é o grupo. melhor tirar do que deixar. A última etapa antes de chegar no treinador é o grupo. A última etapa. Vamos lá, Michele Silva, vamos ver o Renato aqui. Por gentileza, Michele. Bora lá então, Gamba, porque o Renato ele falou sobre alguns pontos que vocês já destacaram. Uma das falas mais fortes do treinador ontem, após a derrota por 2-0 para a equipe do Cruzeiro, esteve ligada a uma cobrança feita diretamente para o grupo de jogadores do Grêmio. Renato chegou a falar, alguns jogadores sentem mais a pressão e está precisando ter um pouquinho mais de vergonha na cara, segundo o comandante gremista. Vamos ouvir. Eu moro em hotel e mesmo nos momentos bons, eu entro e saio do hotel, não saio do quarto. Mas eu tenho falado para eles que nos últimos jogos eu tenho vergonha de chegar no hotel. Eu tenho vergonha de entrar e sair do hotel. Eu tenho vergonha na cara. Então, o que eu falei para eles hoje alguns, não são todos. Alguns também precisam ter vergonha na cara. Eles têm que saber o tamanho do Grêmio. Aonde eles estão. Eles têm tudo. E isso eu falei na frente do presidente da diretoria hoje no vestiário para eles. Eles têm tudo. Não falta absolutamente nada. Agora, tem que ter a entrega dentro do campo. Tem que ter o troco. Eles precisam, e não são todos. Mas a realidade é essa. Alguns sentem, outros não sentem. Esse choque já foi dado para eles. Agora, também, eles precisam dar a cara à tapa, né? Eles precisam chegar e mostrar o porquê que veste a camisa do Grêmio. Tá claríssimo o recado, né? Tá claríssimo o recado. Exatamente. Vem pra cá, Fábio, por gentileza. Não falamos sobre o jogo. Tá aqui na tela. Internacional 1, Juventude 2. Posso saudar só uma coisa? O Inter perde o segundo jogo seguido na volta do Beira-Rio. Eu só preciso saudar uma coisa. Goleiro Antony. Ele ontem carregou o Inter nas costas. Se o Inter tem a mínima chance de passar na Copa do Brasil, que é uma vitória simples, já Gilberto, né? E pros Não, o Antony. Perdedor de gol, né? Não, o Antony defendeu um pênalti. Mas bota um asterisco pro Valência, tá? O Valência também se salvou ontem. Tá. Valência teve uma chance e fez. Não, bota o Valência, não. Bota o Valência. Não, teve uma chance e fez. Cara, é um negócio inacreditável. O Bus é um passe de 2 metros, não marca o cara e o mercado abandona. Abandonou o Gilberto. Não vou. Não, tá ali, larguei a bola. A bola do mercado, eu vou dizer um negócio pra vocês, hein? Não tem como. E jogou esse Jean Carlos aí, cara. É o Messi, né? O Inter tem essa facilidade de transformar. Ó o mercado. Mais um. Aí, cadê? Sumiu do Aqui, ó. frame. Desapareceu o mercado. Tem que agradecer ao Gilberto pelo Inter aí da terça, porque assim, ó, ele já tinha. Gilberto e Antony. Ele faz, né? Mas o que ele perde gol contra o Grêmio lá, era pra ter sido 5. Ele perdeu. E ontem, nossa senhora. O Juventude perdeu um pênalti ainda, né? Mas é que, na verdade, também é mérito do goleiro também, né? Pô, tudo bem que ele tem... Olha isso. Cara, são tomadas de decisão que não tem como admitir de jogador experiente no Inter. Olha ali. Cara, o Vitão quer jogar na Europa, como é que ele vai com o braço aberto desse jeito no cruzamento? Como é que o mercado faz um corta-luz no meio campo e deixa o Gilberto com o campo aberto todo pra cruzar? Então assim, pode trocar o treinador, beleza. E chegamos à conclusão que o Cudê, de fato, daqui a pouco tinha muitos problemas, e a saída dele vai ser benéfica. Mas vergonha na cara também, né? Parafraseando o Renato, dos jogadores também, né? Vamos querer um pouquinho mais de concentração no jogo. Pelo amor de Deus. E disputas, tu percebe a diferença, né? De um lado, vai pro treinador a conta. Do outro lado, vai pro grupo de jogadores. É que agora os jogadores conseguiram o que queriam, aparentemente, né? Então agora é com eles. Velho, é que o Renato é muito forte. Né? É aí que tá. É a blindagem do Renato, o poder do Renato, a gestão do Renato. Só que tem um detalhezinho muito, mas muito importante, que o telespectador e torcedor do Grêmio acho que deve ter se atentado quando rodamos aqui a sonora do Renato. O Renato não está mais protegendo o grupo. Jogou. O Renato não está mais afirmando que confia no grupo, que é o meu grupo, portanto, que é aquilo que eu falo para vocês. O Renato ontem aqui mostrou que tem alguns, como eu disse no meu na minha primeira fala, que alguns... O Renato segurou no limite, né? Já tem um limite. Agora, mas agora ele deixou bem claro. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Ernest. Porque eu tô na linha do Ribeiro, tá? Eu tô na linha do Ribeiro. Eu acho que o Inter pode reverter a situação.
em Caxias do Sul. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Cara, Por tudo Juventude isso, perdeu Cara, a vocês oportunidade. são geniais, cara. Não, eu comprei. Vocês são Vem geniais, comigo. cara. Eu comprei o discurso que Cudê sai por vontade de quem? Dos jogadores. O que os jogadores farão agora como retribuição? Vão correr enlouquecidamente. Aí, Cara, velho, vocês são futebol é geniais, assim, cara. vocês são geniais, Futebol é assim. porque quando o Inter tá organizado, com treinador e tudo mais, vocês dizem que é a obrigação do Inter vencer e tudo mais. Logo, vocês colocam uma pressão exacerbada, né, em cima de um trabalho. Como diz o nosso Celso, né? Vocês desconstroem o trabalho, né? É isso aí. É aquela coisa toda. Mas agora que o Inter não tem um treinador, o Inter tá esfacelado, vocês estão falando aqui no programa que o Inter tem condições de reverter para criar uma falsa expectativa para a torcida. Mas o Inter era para ter morrido lá ontem, Claro. não morreu. Cara, tu sabe que o futebol é quem não faz, leva. Cara, realmente, o futebol ele é surpreendente. O Juventude tá? perdeu o pênalti, o Inter foi lá e empatou o jogo. O futebol ele é assim, surpreendente. cara. O futebol ele é surpreendente e eu vou dizer o seguinte, não é porque o recado que eu vou mandar agora não é porque eu não acredito no Internacional, porque eu acredito no Internacional o tempo todo, tá? O meu recado que eu vou dar então é para ti, jogador que está assistindo aqui agora, né? Acredito que talvez não sejam todos, né? Mas vai chegar o recorte que eu sei. Então tá na hora de tu, jogador, ter vergonha na cara de no sábado então mostrar que o problema era mesmo o Cudê. Porque no Vozes do Gigante ontem, engraçado que 85% da nossa audiência, olha que baita escalação que o técnico botou. Finalmente o Fernando no meio, finalmente o Gabriel Mercado na zaga. Talvez o Bernabé ali, né, na questão da lateral esquerda, mas de resto não era nada. Então tá na hora de tu, torcedor, de tu, jogador, ter vergonha na cara e honrar a camisa que tu tá vestindo. E comprar no campo. Muito bem. Jefinho vem pra cá. Olha o Jefinho. Ali, ó, deixou o cenário, veio, segura o telão aqui. Meu garoto. Vamos lá. Você aí de casa, cara, não procurou a maior assessoria do Rio Grande do Sul para negociar suas dívidas? Chegou a hora de mudar isso. Sabemos que os desafios têm sido muitos, mas é hora de mostrar nossa força e união, Gamba! O Feirão Recupere os Seus Sonhos está aqui para te ajudar a superar essa situação de uma vez por todas. Agora não tem mais desculpas para continuar recebendo aquelas ligações, cobrança de cartão de crédito ou das parcelinhas atrasadas do carro financiado. Não deixe para depois. Aproveite a oportunidade. Entre em contato agora mesmo. Olha aqui, ó. 99619-7350. Manda um joinha para o WhatsApp. Rio Grande Resolve. Ela vai fazer uma análise gratuita para você. Os nossos analistas farão para você e vamos juntos superar mais esse desafio. Rio Grande Resolve. Resolvendo problemas financeiros. Intrépido Gamba. Que loucura! Grande Jefinho. Brilhante participação de Ribeiro Neto. Preciso para o intervalo agora. Diga. Só quero mandar um abraço para um jogador de futebol que merece um abraço, né? Que no Wikipédia, se não mudaram ainda, mudem lá. Grêmio Futebol Soares Porto Alegrense 2023. Levou o Grêmio Desrespeitou na o Grêmio, né? paleta. Pediu pra ir embora duas vezes. Levou o Grêmio na paleta Intervalo. no ano passado. Desrespeitou o Grêmio. Intervalo comercial, a gente volta em seguida no YouTube, tem Michele Silva. E aí, torcedor colorado, quem deve ser o substituto do Cudê? Pô, já pensou? De volta com donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem Alexandre Mota para comandar o Boa Tarde RS. E agora só há tempo para revelar, meu caro Pedrinho Espinosa, o resultado da enquete. Vamos até ela, então. Tá? Dos nomes que colocamos aqui, 90% treinador para Não. substituir Eduardo Cudê. Qual a preferência da torcida colorada? Na tela para vocês, o que a torcida do Inter pensa nesse momento. Acho que vai dar Abel. Vamos lá. Abel Braga, 31%. Só que o outro ali, o 28%, é um percentual muito significativo. Mas qual é muito importante saber qual seria. Qual seria? É que ali tu tem, né? Jorge Jesus. Tu gosta do Várias entretenimento? frentes. Gosta do entretenimento? Não, eu acho que tem que Bota ser o prático. Luxemburgo, então. Não, Bota o professor. Não. Praticidade agora. Campo e cortou 16 metros. Bota aqui, ó. Vamos lá. Odair, 21%. Percentual. Interessante. Diniz, 20%. Para mim, o mais surpreendente, 20% para o Diniz. Surpreendente, na verdade, para quem acredita nessa enganação ainda. 20% é demais. Surpreendente para quem acredita nessa enganação. Para mim não é nada. Eu tenho muito orgulho da torcida colorada de votar 20% só nessa enganação, hein? O Ribeiro Neto fecha com 2 nomes, tá? Um ele já disse aqui. Eu tô com ele. Bota o Dunga. E o outro o Abelão.
É, mas o Abelão Deixa não o quer. Eu não sei se ele quer. Cara, não sei se ele quer. O Abel Aliás, tá a relação do quietinho Abelão com o dele. Alessandro Barcelos é terrível. Não né? existe. Nenhuma É chance, terrível. cara, Não existe. nenhuma chance. Mas será que a reunião com o Carvalho não foi para estreitar a relação com o Abelão? Não foi. Não, vou parar para de debentures. Ah, debentures. É o novo técnico do Inter, né? O Debenturi. Debentures, é. Tá ali o outro, ó. Outro. Qual? Debenture. Eu faria uma enquete lá no Mundo Colorado, botaria todos os nomes possíveis à disposição, vota lá. Quem ganhar, Não, então abre, né? salve conduta. Escreva aqui, digite aqui Digita o seu ali nome. o que ganhar, vai lá, contrata Cara, e aí tá tudo eles certo. tinham que fazer que nem o Mário Sérgio fez. Chama o Alan Patrick na sala, e diz assim, ó, bruxo, escreve aqui no papelzinho aqui, qual o treinador que tu quer. Mas Aí, tá o Alan desse Patrick, jeito? aí o Alan Patrick bota lá, Numa época, com esse tá aqui desse eu vou jeito? topar jogar. Numa época Aí teve. ele chega e diz assim, ó, então beleza, então a partir de agora vai ser esse treinador aqui, senão eu vou pegar e vou mostrar pra ti. Eu vou botar no microfone que foi tu que escolheu o treinador. E aí tá resolvido. Ih, laia. Muito bem, uma vez o Mário Sérgio Mas chamou tem o que Bolívar ter- na sala e mas tem disse que assim, ó, ter culhão. Bolívar, É, Bolívar, escala aqui o time do Grenal. exatamente. Bolívar, não, o senhor, não, escala aqui. Aí Só tá, que o tem Bolívar que ter lá, culhão pra fechou. fazer isso, né? Tem que ter coragem, tem que ter gestão, né? Tem que ter dirigente pra fazer isso, né? Muito bem. Dito isso, Alexandre, já deu pra perceber que o clima aqui não tá dos melhores hoje, né? Tá pesado, igual o Depois da apresentador paulada que que nos os fala, dois tá? levaram, né? Cuca, bom nome não? Não. Hã? Geninho. Não, olha o que tu fez. Que isso? Olha o que tu fez. Parabéns, Alexandre. Voltem, guris, por favor. O segundo nome do moto é o Geninho. Geninho.